לא ינום, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. Shabbat Shalom, pessoal. Que bom estar de volta diante de vocês, aparecendo na tua telinha, mais uma vez, e fazendo aquilo que a gente gosta muito de fazer, falar do nosso eterno Elohim, aquele que fez os céus e a terra, só de falar. Muitas vezes a gente fica impactado, só de falar Deus fez os céus e a terra. Esse é o Elohim a quem nós queremos engrandecer mais uma vez hoje. Eu sou Sam Stachover, estou em São Paulo, Brasil, e estou compartilhando com a minha irmã querida Zilda Zivian este comentário da Paraxá da semana. Shalom, Zilda! Shalom, a paz, e possamos ser dirigidos pelo Ruach Kadosh nessa paraxá de hoje, amém? Amém! Pois é. Então, pessoal, nós esperamos realmente que o conteúdo que nós estamos preparados para dividir com vocês seja de bênção, seja uma brachá na tua vida, seja aquilo que nós podemos compartilhar de melhor daquilo que nós lemos e queríamos dividir com vocês. A paraxá desta semana chama-se Shoftim, Juízes. E esta paraxá está no livro de Devarim, no quinto livro da Torá, Deuteronômio. Começa no versículo 16, aliás, desculpa, começa no capítulo 16, versículo 18, e vai até o capítulo 21, versículo 9. É longa essa paraxá. A Haftará, os Nevim, os profetas, está em Isaías 51, 12 até 52, 12. Brit Hadashah, a nova aliança, em Atos dos Apóstolos, Atos dos Shlikim, capítulo 3, 22, 23, e Tehilim, Salmo 17. Pessoal, essa paraxá tem tanto assunto, e nós optamos por focar numa coisinha extremamente simples e está lá em Devarim 17, Deuteronômio 17. E aqui nós temos uma definição do que é pecado. Veja, se você não sabe o que era pecado, aqui você vai aprender. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Eterno teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Eterno, teu Elohim, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás, e se for verdade e certo que alguém fez essa abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício à tua porta e o apedrejarás até que morra. Gente, olha a responsabilidade que nós temos hoje diante do nosso Eterno. Não pode fazer imagem, quer dizer, esquece um quadro, um amuleto, esquece todas aquelas coisas que as pessoas fazem, dizendo, olha, este é o meu Deus. Aliás, tem alguma passagem, Zilda, muito engraçada, quando Isaías diz assim, sabe o que é? Pega um pedaço de madeira, um pedacinho aqui você faz fogo e esquenta, o resto você faz uma estátua. Gente, isso é pecado. E essa definição de pecado é tão doída que Deus diz assim, você vai ser apedrejado. Uau! E agora, Zilda, como é que a gente se livra desse pecado? O que nós Não, temos de ferramenta? é tremendo no mundo que a gente vive, e o mundo que é mais ou menos o mesmo mundo sempre, né? O homem, né? Enganoso, o coração enganoso, as influências, não é? Que nós temos no dia e noite temos influências, dizendo que tudo isso é normal, né? Tudo isso é natural, tudo isso é possível. Então, como complicado é, né? Quando a gente vem para a palavra e ela nos confronta da maneira como nos confronta. Então, precisamos realmente refletir profundamente na palavra. Então, eu sugiro aos nossos espectadores que olhem realmente Deuteronômio com muito detalhe, cada palavra,
porque ela nos exorta, né? De uma maneira assim a realmente e tratando muito com o nosso coração, aonde que o nosso coração está, não é? E a gente sabe o quanto enganoso é o nosso coração, né? Então, nós precisamos realmente buscar a palavra, olhar cada detalhe da palavra, aonde o Senhor quer nos ensinar e como Ele quer nos conduzir. Pois é. Então, a análise que você está fazendo é do texto bíblico na essência. Ou seja, Sim, leia a palavra de Deus que está na Torá, que está. Eu tenho insistido até muitas vezes. Ah, leia a tua Bíblia. Pô, legal. O que é a Bíblia? O Sefer Abritot, o livro das alianças. É as alianças que Deus prometeu. Mas tem custo. Essas alianças têm custo, porque, de alguma maneira, Deus quer que você esteja aliado com Ele. E como é que eu posso me aliar com Deus, Hilda? Ou você, youtuber espectador, se eu estou em pecado? Eu não quero ser apedrejado. Aliás, os romanos se esforçaram um pouco. Se apedrejar já era ruim, então eles inventaram o madeiro. Então, vejam o perigo que nós corremos quando nós vamos sair da palavra de Deus. Então, se você for olhar um pouco à frente desses versículos que eu li, a mão da testemunha será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarás o mal dentro de Israel. O que nós temos que fazer, Zilda? É arrependimento isso que nós precisamos para não, estar a novamente diante palavra de é Deus? exatamente essa. Através da palavra de Deus, né, do estudo e da reflexão, onde a gente coloca o nosso pedindo a Deus essa transformação no nosso coração e na nossa visão, né, que a gente vai poder ouvir a voz do Senhor, né? Então a palavra ela revela o caminho de como solucionar. Um rei como Davi, como está no Salmo 17, não é? Ele entra realmente num clamor, né, ao Senhor, né, pedindo para Deus olhar, né, para provar o coração dele, examiná-lo de dia e de noite, para ver se o Senhor acha, né, algo que a boca dele pecou, que a boca dele transgrediu. Então, o cuidado enorme, eu acho que a busca, o encontro com o Senhor, né, permitir com que ele abra os nossos olhos para o entendimento da palavra e mais, né? Que possamos permitir que ele entre em nosso coração para que a palavra possa ser revelada. Porque quando a gente muda, permite a mudança de coração, a nossa visão muda, né? Ela muda e a gente consegue olhar a palavra, né, daquilo que o Senhor está nos instruindo, né? Então, um rei como Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, não é? Chega num ponto que ele se rasga e fala com o Senhor, Senhor, né, onde que eu estou errando? Aonde que eu estou pecando? Não é? Imaginem nós, né, pobres mortais, não é? Com tanta dificuldade que nós temos à nossa volta, com tantas influências contrárias à busca do Senhor, não é? Como que nós também não cometemos? Nós cometemos pecado de noite e dia. Então, a gente tem que se arrepender, né? Primeiro, abrir o coração. Segundo, tem que pedir a Deus um discernimento. E terceiro, a sabedoria que vem da palavra de Deus, para que realmente a gente possa ouvir a voz do Senhor. E a partir disso, né, nós entrarmos realmente numa contrição, não é? De coração e espírito, não é? No sentido de permitir, não é? Que o Senhor nos instrua. E aí a gente pode se arrepender, não é? E a partir daí o perdão pode ser liberado das nossas vidas, para nós mesmos, não é? Porque o Senhor trouxe uma saída maravilhosa, que foi o seu filho, não é? O seu filho, o derramamento do sangue do seu filho, não é? É que permitiu o novo e verdadeiro caminho para que a gente pudesse realmente entender o que é o amor de Deus,
para a humanidade, porque a intenção de Deus nunca foi apedrejar ninguém, né? A intenção de Deus sempre foi, não é? Que o homem, o ser humano, desde que ele pecou em Gênesis, né, e perdeu aquela aliança, aquele relacionamento com o Senhor, que ele voltasse para esse relacionamento verdadeiro, puro e genuíno com o Senhor. Então, é todo um processo, é toda uma caminhada, é uma questão de decisão, não é? Porque se não houver uma decisão individual, por isso que a salvação ela é individual, porque ela é um processo, não é? É um caminho que a gente decide tomar. Então, a gente começa a tomar decisões e a gente começa a abrir mão de coisas, né, que nos atrapalham no relacionamento com o Senhor. Pois bem, então, vimos de que se você não conhece a palavra, você não sabe aonde pecou. Então, você precisa aprender a palavra para saber onde pecou. Sim. Mas diz a Torá que sem sangue não há remissão de pecado. Sim. Então, temos que entender de que todas as alianças que Deus nos ofereceu envolviam sangue. E aqui, então, nós entendemos aquilo que Atos, o livro de Atos, nos dá dentro do Brit Hadashah. Ok, eu preciso de um profeta, então, que venha me limpar. Quem é esse profeta? Opa, ele já foi anunciado na Torá. É Yeshua HaMashiach. A palavra que nós usamos, Yeshua, quer dizer salvação. Mashiach quer dizer ungido, separado, preparado por uma determinada tarefa. E este profeta tão maravilhoso, que nada mais é do que o Filho unigênito do Eterno, ele nos deu o privilégio de fazer o derramamento de sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. E aqui é importante que você entenda de que o apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios 5, ele diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça do Elohim. Ou seja, nós fomos justificados. E quando nós fomos justificados, tiramos o peso que nos atrapalhava. Como você disse, Zilda, é um processo que nos leva a avançar rumo àquilo que Deus queria que nós fôssemos. Deus não queria que ninguém seja apedrejado, muito pelo contrário, ele quer que nós vivamos. Nós somos criação de Deus, então Deus não pode olhar para a criação e dizer assim, olha, vai embora. Ele não é que nem nós, ele é o Senhor do amor, e em sendo o Senhor do amor é que nós temos o privilégio de poder contar com as maravilhas que ele já preparou para que nós possamos brilhar, porque o objetivo é de que nós sejamos resplandecidos pelo amor de Deus. E esse resplandecer é que faz as pessoas olharem para o testemunho que as Zildas, os Samis dão, porque nós somos o efeito prático e vivo daquilo que Deus queria, que ele fosse verdadeiramente o Elohim de todo. Ele não é um Elohim que segrega, você vai e você não vai. Não, eu quero todos. Todos. E, aliás, ele é tão maravilhoso que ele diz assim, sabe o que é? Fica no lugar mais seguro que eu posso te oferecer. Como? Em cima de uma rocha, eu sou Tsuri, a vossa rocha, mas embaixo das minhas asas. Então, essa é a proteção que ele nos ofereceu. Como é que eu chego lá? Se eu estou puro diante do Elohim. Então, a tarefa de techuvá, arrependimento, é exatamente a nossa maneira de nós reaproximarmos deste Elohim maravilhoso. É isso, Zilda? É isso. E a gente entender, né, que sempre existiu um propósito de Deus, não é? Em toda a caminhada, não é? Com toda a história, né? E os profetas reforçam tudo isso, né? O que ouviram do Senhor para direcionar o seu povo, não é? E as lutas, essas dificuldades são enormes realmente para poder enxergar essa verdade. Mas a gente pode ter uma luta, mas a gente tem, sabe para onde a gente vai chegar nesse caminho quando a gente toma a decisão?
e a gente pode encontrar essa alegria, não é? De estar realmente aliançando novamente com o Senhor através de Yeshua HaMashiach, como ele cuida de nós, não é? Como ele nos protege, não é? Como que a gente aprende no dia a dia com ele, não é? Porque ele é a palavra viva, né? Ele é o amor em excelência, um amor genuíno e verdadeiro, não é? Para sempre nos aproximar deles e poder ter a experiência diária com ele. Isso é que faz a diferença. Então, quando a gente se posiciona, e é muito bonito isso, porque começa no individual, que é para o coletivo. É como você falou da questão do testemunho, né? Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar, né? Como nós estamos dia a dia, como está o nosso coração, não é? Como que tá os nossos sentimentos e como que a gente utiliza isso através da nossa boca, não é? Atravessando muitas vezes o processo que Deus está fazendo com outras pessoas, não é? Então, a gente tem que se posicionar, ouvir a voz do Senhor, obedecer, né? Saber ouvir o silêncio do Senhor, o tempo que Ele está trabalhando nas nossas vidas e na vida das pessoas, não é? E poder usar, sim, quando é adequado, e Deus coloca a gente em situações que Ele nos expõe a testemunhos, Ele exige, Ele pede para nós, a gente dizer o que Deus está fazendo, não é? Através das nossas vidas para os outros, não é? Então, a gente tem uma vida com propósito, né? É uma vida com propósito, há um sentido na existência. Eu acho que isso é o mais importante, porque a gente tem que andar entendendo que há um propósito para as nossas vidas, no individual e no coletivo, né? E Yeshua HaMashiach, né, permitiu, né, nós vivermos essas maravilhas já aqui, né? Imagine lá no eterno, né? Que maravilha, né? Porque estaremos livres de todas essas lutas e tribulações que nós vivemos o tempo todo para nos testar, nos provar, né? Fazer desistir, né? Nos decepcionar com Deus. Mas isso nós temos que ter a vigilância e o cuidado, não é? Com a gente diariamente, não é? Que nunca o Senhor tem algo a mais do que nós possamos suportar, não é? E outra, se estão passando por luta e por batalha, porque algo temos por aprender nessa situação com o Senhor. Então, nós temos que estar sempre muito sensíveis e atentos ao que o Senhor está nos falando. Mesmo no silêncio, ele trabalha muito no silêncio, porque ele tem a resposta certa, as soluções certas para cada situação conflituosa e difícil nas nossas vidas. Amém? Pessoal, eu acho que nós exploramos bem esse assunto de uma maneira muito clara, muito simples, muito objetiva. Então, nós estamos indo em direção ao Shabat. O Shabat é um tempo de chefe, sentar, descansar, parar, né? E que nós possamos ser juízes, nós mesmos ser juízes de nós mesmos, porque o maior juiz, ele já nos deu a ferramenta. Ele já, através de Yeshua, já houve o derramamento de sangue para nos livrar do pecado e nos trazer de volta à presença dele em pureza, santificados, justificados. Agora, se você não for juiz de você mesmo, você vai se permitir pecar para você, em vez de ser puro diante do teu Elohim. É isso que nós queríamos compartilhar com vocês neste Shabat e desejar a vocês muito shalom, muita alegria neste Shabat. Que seja um Shabat Shalom, um Mevorach, abençoado. Shabbat Shalom, Shabbat pessoal! Shalom. Shabbat Shalom.